Tudo bem? Boa noite. Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, hoje a gente viu um Flamengo um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Na minha opinião, um Flamengo que foi meio modo desespero. A gente não viu um Flamengo controlando bem a bola, como a gente costuma ver. E você teve a opção, você começou com... Você tirou Pulgar, Gerson e Wesley, exatamente. E aí, os 45 minutos do Flamengo, você já volta para o segundo tempo com eles. Eu queria entender por que você optou por começar o jogo sem eles e por que decidiu colocá-los no intervalo, né? O torcedor do Flamengo, você sabe como é que é aquela questão de poupar, de priorizar. E hoje a gente tem visto muito os torcedores falando: o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro e poupou na Libertadores. Queria entender um pouquinho isso. Não, primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. E eram, com certeza, um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante. E não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, as decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe. E futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Mas eu repito, não não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores, como fiz ano passado, e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada. E se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. Críticas justas. Felipe, aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né, no ano. Uhum. E veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. Eu queria saber o seguinte: você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também do segundo? Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos ou de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas. Porque, como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo. E se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então,
eu isento eles de toda essa culpa porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor, eles. Mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo. Não soubemos lidar com o placar adverso e estava muito tempo sem estar atrás do placar, assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador porque eu também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente. E agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Felipe Luiz, Laje do Alfovo aqui da Flamengo TV. Uma situação atípica de fato, né? Perder, sair atrás, ir para o intervalo, perdendo também. Você também fez 3 alterações, o que não é comum. Queria que você comentasse como foi o tom da conversa após esse jogo e os principais aprendizados. Não costumo conversar pós-jogo. Simplesmente temos um jogo domingo. Isso é o bom do futebol, que te dá uma oportunidade nova de poder apagar, né, essa derrota. Derrota dura, como o teu colega falou, né, foi no Maracanã, meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã, na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Infelizmente foi hoje, e o que eu quero e espero deles é que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, que é muito importante. Felipe, Letícia Marques, do GE. Como você falou, né, sua primeira partida da Libertadores aqui no Maracanã, a torcida, a volta do Pedro, tinha-se muita expectativa e aconteceu a derrota. Acho que foi a primeira vez que você foi vaiado no intervalo e também no fim da partida. Como foi para você esse cenário e o que você acha que significa essa vaia da torcida? Você acha que tem relação ao desempenho de hoje ou talvez esperar mais um futebol melhor do time? Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos, desde que eu sou treinador. Sampaio Correia no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui, e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil, e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então, com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e que conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele fez um bom Campeonato Carioca e no momento que vira a temporada a partir do Campeonato Carioca, aí teve a dificuldade para ganhar do Tátira e do Vitória. Tudo bem que foi uma semana ali muito complicada de logística, em termos de logística, viagem para a Venezuela e tudo. E agora a tendência era que esse jogo contra o Córdoba, na teoria, seria um jogo mais facilitado, menos difícil em comparação a Tátira e até mesmo contra o Vitória. Mas a gente vê que o Flamengo, teve uma grande dificuldade para criar jogadas, tanto que o gol foi de falta. Criar jogadas e finalizá-las bem em gol e fazer o gol. O que o Flamengo tem de diferente, o que aconteceu no Flamengo do Carioca para cá,
que faz o time não finalizar bem? Não, contra o Inter fizemos várias chances de gol, não concretizamos. Contra o Táchira não foi um jogo bom. Com certeza, concordo contigo totalmente. Contra o Vitória foi um jogo, na minha opinião, no primeiro tempo principalmente, muito bom. No segundo tempo, fizemos chances de gol, tivemos chances no segundo tempo também. E hoje, até o gol, estávamos fazendo um bom jogo e estávamos criando chances de gol. Não era nosso melhor, não era nosso melhor jogo, talvez no controle de jogo e na construção das jogadas. A gente estava sendo um time mais vertical também, porque o adversário nos oferecia mais espaços, arriscava mais e nos oferecia esses espaços e a gente não conseguiu aproveitá-los. E isso porque depende muito da forma que o adversário joga sempre, né? Então, o que aconteceu, que perdemos o jogo. E quando a gente perde o jogo, tudo parece estar horrível. Está ruim, é um caos, e não é. Não é. Temos que sim. Eu tenho que separar o resultado e ver o que foi feito de bom, porque houveram coisas boas nesse jogo, e houveram coisas ruins nesse jogo, que houveram muitas. E aí meu trabalho é corrigir e tentar trilhar de novo o caminho para poder jogar do jeito que a gente sempre quer. Felipe, boa noite. Felipe, queria que você explicasse o Cleiton fora da lista dos relacionados. Saiu até uma informação que o jogador está em final de contrato, que os empresários teriam avisado que não iria renovar e que por uma opção técnica ele não foi relacionado. Também queria que você explicasse a sua mexida no meio-campo. Sai o Pulgar e entra o Everton Araújo, e o Alan, ele não entra assim. Aparentemente o Alan seria o reserva imediato do Eric Pulgar. Queria que você explicasse essas duas mexidas suas, por favor. O Cleiton foi opção técnica, não tem nada a ver com o contrato, isso não existe. Fui formatar o banco e tinha o João, tinha outros jogadores que podem fazer a zaga, como o Alexandro e o Varela também podem jogar de zagueiros, e optei por deixar ele fora, uma opção técnica, uma escolha minha, pessoal. E a do Everton Araújo pelo Alan não tem, como é que fala, troca imediata. Eu imaginei um jogo onde eu precisava ter força no meio campo, eu precisava ter uma solidez posicional e também para as transições do Central Córdoba, e eu achei que a melhor opção seria o Everton Araújo para poder vencer esses duelos, porque eles também utilizavam muita bola longa, e uma das escolhas também foi pensando... Tá funcionando? Sim. Também foi pensando em montar um time, porque eu não penso só na fase ofensiva, nem só na fase defensiva, também penso na bola parada. E infelizmente tomamos gol de bola parada, mas a escolha do Everton nesse jogo no lugar do Eric foi por esse motivo, né? E não estava fazendo um mau jogo, nem ele, nem o Varela, nem o Juninho, só que no intervalo eu senti que o time precisava de uma mudança e resolvi trocá-los. Felipe, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu queria voltar um pouquinho na primeira pergunta da coletiva, pergunta da Raíza, que é sobre uma decisão que o Flamengo tomou que é contrária à imensa maioria dos clubes, seja no Brasil, na América do Sul, na Europa, que é priorizar o campeonato nacional e não o continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa decisão de dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, que foi uma decisão pública, né, que vocês já comentaram sobre isso, e não da Copa Libertadores, que você que já foi jogador entende a importância, né, da Copa Libertadores, especialmente para a torcida rubro-negra. Obrigado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Libertadores, ela é tão prioridade como o brasileiro. Só que o brasileiro normalmente foi, nos últimos anos, não é que foi deixado de lado, mas se poupou muitas vezes no brasileiro para disputar uma Copa, para disputar uma fase de grupos da Libertadores. Então, nesse ano, uma escolha minha, sou eu que escolho os times que vão entrar em campo. Ninguém interfere absolutamente nada em nenhuma escolha que eu tomo sobre quem vai entrar no campo. E uma escolha minha, pessoal, pensando na fase de grupos da Libertadores, que te permite fazer essas trocas. Também pensei no adversário que eu ia enfrentar, pensei na sequência de jogos dos jogadores e pensando também no que vem decorrer da sequência de jogos que vem pela frente. Então, eu tomo as decisões. Quando perde o time, claro que você é cobrado, claro, e é normal, as críticas elas têm que vir, e isso não só como é normal, senão também me faz crescer. Só que
quando vence, ela tudo parece muito bonito, as escolhas que a gente faz, e quando perde, claro, por que não colocou um ou colocou outro, por que poupou esse ou por que não poupou outro. Então, nenhum jogador vai conseguir jogar todos os jogos da temporada, isso eu posso garantir para vocês, nenhum deles. E a exaustão, ela chega, em algum momento o jogador não consegue ter a sequência. Então, tem que sempre também priorizar pela saúde deles. Felipe, boa noite. Ivan Trindade, do canal Fla Urgente. A dificuldade que o Central Córdoba oferecia, você acha que foi subestimada de alguma forma no jogo de hoje? E você já disse que só pensa no próximo adversário após o final do jogo anterior. Você não acha que é pouco tempo para estudar o oponente? E você considera que foi surpreendido hoje, no jogo de hoje? E mais uma pergunta só, por favor. O Matheus Gonçalves foi... Deixa eu lembrar qual que foi desculpa, me repete, porque me perdi aqui. Desculpa. Tranquilo. A primeira, a dificuldade que o Central Córdoba poderia oferecer hoje, você acha que foi subestimada de alguma forma? Ok. Não foi subestimada. Os jogadores vão passar na coletiva e podem falar. Sempre analiso o adversário, e já respondendo também sobre o tempo, obviamente que não é a mesma coisa ter uma semana inteira para estudar e preparar um jogo do que 2 dias. Mas sim, estudamos e preparamos da melhor forma que achamos que poderíamos enfrentá-los. E é um time que muda muito o sistema que eles jogam, o sistema de jogo que eles jogam. Mas não erramos, acertamos no que a gente escolheu, tanto na forma de pressionar como na forma de atacar. Infelizmente, a derrota veio, mas não é uma desculpa, não subestimamos em nenhum momento. Pelo menos da minha parte, da minha comissão, e tenho certeza que dos jogadores também não, e temos que reconhecer o mérito que eles tiveram, porque eles vieram no Maracanã, a maioria desses jogadores nunca tinham pisado no Maracanã e venceram o jogo do Flamengo. E o Flamengo era favorito, não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo é favorito. Esse time, e eu já falei para vocês, se não jogar, é responsabilidade minha, perdemos, não jogou, a culpa é minha, não tem mais para onde dar volta. Eu tenho que corrigir o que foi feito de errado e melhorar, e guiar o rumo. E pouco mais que explicar sobre o Central Córdoba, porque sim, eu poderia ter feito coisas diferentes para poder ter ajudado os jogadores. E tinha outra, né? No meio. Qual é a terceira? Não. Era isso, então tá respondido. Boa noite, Felipe, Natália, Damas de Esporte. Normalmente, quando a gente vê um desempenho do Flamengo assim com muita dificuldade em fazer gol, do outro lado a gente tem um rival muito fechado normalmente. Já em algumas coletivas você falou aqui sobre linhas de 5, impedindo ali a progressão do ataque, mas hoje o Córdoba foi um time que jogou honestamente, foi franco, tentou manter a posse de bola, foi para o ataque. E eu percebi, não, pode continuar. Eu percebi dentro de outros jogos que a gente já viu aqui no Maracanã, de times mais fechados do que o Central Córdoba. Então, queria saber, assim, no momento do intervalo, quando você sai perdendo o jogo e faz as substituições já logo no intervalo, qual o pensamento que você teve ali naquele momento para o que estava sendo apresentado em campo? Se eu não me engano, tá? Eu não vou rebater, não quero rebater nada do que você falou. Se eu não me engano, foi a maior posse de bola que a gente teve na temporada, 78%. Foi o time que menos teve posse de bola, o Córdoba, do ano. E não sei se da Libertadores. Então, eles não tentaram ter posse de bola. Eles tentaram jogar contra-atacando. Eles tentaram jogar na transição. Tinham 3 jogadores, 2 jogadores de frente, que ficavam, e principalmente os 2 pontas, que eram muito rápidos e ficavam esperando a perda da nossa bola para transitar, para contra-atacar o nosso time. Eram muito rápidos, muito perigosos, e assim foi. Eu sempre penso que é mais fácil destruir do que construir, mas isso não tira o mérito deles. Eles têm muito mérito, e quando você fala que eles foram mais francos, eles não fizeram uma linha de 5, não ficaram dentro da área, senão eles tentaram fazer uma marcação mais agressiva, de uma certa forma, e nos induziram ao erro, muitas vezes, porque os espaços estavam ali. Só que era como se fosse uma armadilha, porque a gente achava os espaços, achavam os passes, e aí eles entravam forte, roubavam a bola e contra-atacavam. Ataques rápidos. A forma do adversário jogar foi muito válida,
e venceram com méritos, não tenho nada para reclamar, nada, como eu assumi a culpa, assumi a derrota e mastigar essa derrota hoje à noite e pensar no próximo. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Você está tentando buscar um jogador para substituir o Arrascaeta, né, há algum tempo, você já tentou alguns jogadores para essa posição, e o Luiz Araújo é o que vem atuando, né, de forma constante nessa posição. Você acha que, de alguma forma, isso está prejudicando as atuações dele? Está sempre entrando mais centralizado e não pela direita, como ele costumava entrar, ou como segundo atacante, por exemplo? Não, é que o Luiz, quando entra comigo, normalmente ele joga na posição que o Gerson joga. Se você, nos últimos jogos, reparou, a gente não joga com ponta direita aberto, né? Nós jogamos normalmente com ponta esquerda aberto, para liberar o corredor para os laterais. Alguns momentos cambiamos essa estrutura de lado, como foi no caso do Táchira. O Michel jogou aberto na direita, mas o Luiz, no meu ver, ele tem qualidade e condições para poder performar na meia, por dentro, né? Porque ele é um jogador determinante, ele tem bom último passe, boa finalização. E ele treinou toda a temporada comigo nessa posição e vem evoluindo. Virão dias melhores, virão jogos melhores ou jogos piores, mas é um jogador muito importante para mim. E, além disso, é um jogador polivalente, que pode jogar também na esquerda, que foi aonde ele deu assistência no último jogo contra o Vitória. Então, é importante ter esses jogadores que podem jogar em várias posições. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV, B2 na área. A gente vem falando já há bastante tempo sobre a efetividade ou a falta dela. O Flamengo cria e acaba não fazendo, talvez desde o Fla-Flu na final do Carioca. Como estimular, né, ou mudar a forma de jogar? O que você pensa em relação a isso para melhorar essa efetividade? E também sobre estimular finalizações de fora da área. O Flamengo é um time que chuta muito pouco ao gol. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não, eu já concordo contigo que você falou agora sobre chutar pouco. Eu acho que nós temos muitas chances de chutar ou de cruzar e priorizamos por circular mais uma vez, né? E muitas das vezes chutar sempre acontece alguma coisa. Eu insisto muito isso para eles, mas isso vai muito do perfil de jogador, né? São jogadores, por exemplo, que têm mais perfil, tem um perfil mais de chutar, outros que têm um perfil mais de passe. E eu venho insistindo muito nisso, né? Sobre mudar, assim, o meu trabalho, na minha opinião, é dar estrutura com o modelo de jogo, dar uma estrutura onde eles possam encontrar os espaços, encontrar os companheiros e chegar até a área do adversário e de forma limpa, né? O que deu? Desculpa. O meu trabalho, digamos, resumindo, é levar o time até a área do adversário. E lá dar outros recursos, outros mecanismos para que eles possam entender quem ocupa a área, quem vai no primeiro, quem vai no segundo e tudo mais, para que depois eles possam decidir. Eu não posso decidir por eles. E aí, claro que nós temos que melhorar, mas isso eu já falei também outras vezes. O gol, ele vai ter momentos que a gente vai estar mais próximo, nós vamos fazer mais gols com mais facilidade, sem criar tanta chance, e outras vezes nós vamos criar muito e não vamos fazer. Então depende muito do momento e com a volta do Pedro também tenho certeza que a gente ele vai elevar o nível no nosso ataque nessas finalizações.